Acredite em mim, nossa maior derrota não foi dentro do campo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O resultado da partida entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo decepcionou todos os brasileiros. Até os últimos 5 minutos da prorrogação, havia uma genuína esperança de que a seleção brasileira passaria para as semifinais, o que nos garantiria mais 2 jogos pela Copa. E, para os mais bagunceiros e funcionários públicos, garantiria algumas horas de folga do trabalho na terça-feira. Porém, quando a Croácia empatou a partida, todos meio que imaginaram que a vaca do Brasil estava indo mesmo para o brejo. A Croácia já havia consolidado seu nome na competição em virtude da disputa de pênaltis na fase anterior, contra o Japão, com o goleiro Livakovic defendendo nada menos que 3 cobranças. E na disputa contra o Brasil, a coisa seguiria pelo mesmo rumo. Com o primeiro pênalti mal cobrado e um quarto pênalti indo parar na trave, a seleção brasileira voltou para casa mais cedo. A partir daí, muito se questionou a respeito da escalação feita por Tite, das substituições realizadas ao longo da partida, das opções ofensivas mesmo depois de o Brasil ter feito um gol na prorrogação e especialmente sobre os batedores dos pênaltis da seleção. Porém, enquanto os brasileiros, ainda na parte da manhã, se preparavam para acompanhar a disputa das quartas de final, uma tragédia de proporções muito maiores que a eliminação da Copa se desenhava no horizonte do país. E eu estou falando, é claro, do anúncio dos 5 primeiros ministros do governo Lula. Enquanto o povo brasileiro se distraía com a Copa, seu futuro presidente revelava ao mundo o que todos já sabiam. Seu governo será um misto de corrupção, velha política e total socialismo. Os nomes revelados por Lula e por seu governo de transição são tão ruins que poderiam fazer aumentar o número dos cavaleiros do Apocalipse para 5. Não. O problema não é o fato de que apenas homens foram indicados para compor o gabinete de Lula até o momento, como se queixou a Miriam Leitão. O grande problema são os nomes em si, sua mentalidade e, principalmente, o seu conhecido envolvimento com o que há de pior no petismo. E, por que não, na esquerda brasileira como um todo. Lula indicou principalmente nomes políticos, com destaque para governadores do Nordeste que estão de saída. Rui Costa, governador da Bahia na Casa Civil, e Flávio Dino, governador do Maranhão e senador eleito para a pasta da Justiça. Mauro Vieira, indicado para o Ministério das Relações Exteriores, já havia ocupado esse cargo no segundo governo Dilma Rousseff, o que é um balde de água fria para todos os que esperavam do governo Lula 3.0 algo diferente do que foram os governos da mulher Sapiens. E quanto à nomeação de José Múcio para a defesa, bem, num primeiro momento, parece ser um aceno de Lula na direção dos militares. Mas o nome que mais causou comoção, sem dúvidas, foi o de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Não que isso tenha sido uma grande surpresa, longe disso. Quase todo mundo que possui algum grau de sensatez já esperava por essa indicação. E eu ouso especular que o mercado, inclusive, já havia precificado essa escolha. Porém, o anúncio do nome de Haddad para a pasta da Fazenda, sacramentando a suspeita de todos, causou sim algum impacto. É desnecessário dizer que Fernando Haddad, o poste de Lula em 2018, derrotado fragorosamente por Bolsonaro naquele ano, é qualquer coisa menos um economista competente. Diferente de outros nomes mais ortodoxos, originalmente ventilados para a imprensa, Haddad não possui compromisso com a responsabilidade fiscal, com a redução do Estado e com sadias políticas econômicas. Seu compromisso é apenas cumprir a agenda socialista do seu partido. Dizer que o ex-prefeito de São Paulo, ou pior, por sinal, flerta com o comunismo é pegar leve. Haddad escreveu em 1990 uma dissertação de mestrado de nome Debate sobre o caráter socioeconômico do sistema soviético e, em 1996, uma tese de doutorado de nome De Marx a Habermas, o materialismo histórico e seu paradigma adequado. Desse sujeito, infelizmente, não podemos esperar qualquer resquício de ortodoxia econômica. Como era previsto, Lula deverá desmembrar o Ministério da Economia de Bolsonaro para criar vários outros ministérios em seu lugar. É óbvio, uma vez que muitos apoiadores do Molusco agora cobram a dívida por seu apoio. Haddad não herdará, portanto, todo o papel político do Paulo Guedes, mas isso não chega a ser uma boa notícia. Sobre o papel do seu ministro da Fazenda,
Lula disse pouco, apenas que o novo ministro deverá falar sobre o mercado, mas também sobre preocupações sociais, o que basicamente significa dizer que Haddad trabalhará para arruinar a economia do Brasil, chutando o teto de gastos para o além ou enchendo-o de buracos para custear a farra social de Lula e sua gente. Chega a ser risível, olhando em retrospecto, a crença de muitos eleitores de Lula de que o Molusco seria capaz de indicar um nome ortodoxo para a pasta da Fazenda, como os cogitados Henrique Meirelles, Pércio Arida e Armínio Fraga. Doce ilusão dos apoiadores isentões de Lula e sua gente. Estava óbvio para todos que a coisa caminharia nesse sentido. Se Lula realmente tivesse um bom nome para o Ministério da Fazenda, ele teria revelado isso há muito tempo, como Bolsonaro fez em 2018 ao anunciar o nome de Paulo Guedes com muita antecedência. Não, o que o Lula sempre quis foi um ministro que unisse em si o socialismo de Guido Mantega com a subserviência do Nelson Barbosa, ministro da Fazenda nos tempos de Dilma, do qual, dado o seu grau de capachismo, você provavelmente nem se lembra. Em Fernando Haddad, Lula terá tudo isso, e nós, brasileiros, teremos um caminho argentino pela frente. Não tenha dúvidas. Analisando as indicações de Lula como um todo, não resta qualquer dúvida, se é que alguém ainda duvidava disso. O Molusco fará um governo muito mais esquerdista do que seus mandatos anteriores. Seu compromisso não é com a unidade nacional, ou com a representatividade, ou com qualquer baboseira que ele tenha papagaiado nas eleições. Seu compromisso é apenas com seu partido e com seus apoiadores mais chegados, aqueles que irão abaixar a cabeça para tudo que ele fizer. Lula, mais do que nunca, quer se consolidar no poder, cercando-se de seus maiores puxa-sacos. As definições de panis et circenses, ou pão e circo, foram atualizadas com sucesso. Enquanto o mágico do Lula, neste caso o técnico Tite, agitava as mãos distraindo o público, o truque político acontecia debaixo dos panos. Não foi por acaso que Lula decidiu anunciar seu ministério menos de 2 horas antes do início da partida. E ele certamente contava com uma vitória brasileira para abafar a trágica notícia de seu ministério. Bem, o mágico falhou. O coelho pulou da cartola antes da hora, e como não teremos jogos da seleção brasileira na próxima semana, teremos muito tempo para analisar cuidadosamente cada um dos nomes indicados por Lula. O dia 9 de dezembro vai entrar para a história como o começo da derrota do Brasil. Não estou falando da derrota dentro de campo, porque essa já aconteceu e teve seus efeitos imediatos. Estou falando da derrota de boas políticas de governo que foram adotadas nos últimos anos, com foco na redução da máquina estatal, nas privatizações e em maiores liberdades individuais. Lula não precisará de muito tempo para desfazer todos esses avanços. E acompanhado de seus 5 cavaleiros do Apocalipse, e estou contando apenas com os que já foram indicados, o trabalho de destruição do Brasil será realizado de forma muito mais efetiva. Se a escolha dos 5 batedores de pênalti da seleção brasileira parecia equivocada, o fato é que a revelação dos primeiros 5 nomes do Ministério de Lula mostrou-se uma tragédia completa, que faz a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo parecer aceitável e ordinária. Não é possível esperar nada de bom do governo Lula com uma base ministerial como essa. É claro que todos os isentões devem estar tremendamente decepcionados, mas nós, libertários, não podemos deixar de dizer: eleitor de Lula, nós avisamos. Faz o L. Daqui a 4 anos, o Brasil terá a oportunidade de voltar à Copa do Mundo com uma seleção mais bem organizada, para tentar entregar ao povo brasileiro, depois de um jejum de 24 anos, o Hexa. Não sabemos, porém, se teremos ainda um Brasil daqui a 4 anos, no que se refere a todos os outros setores da vida pública. Com base nos primeiros anúncios do gabinete ministerial de Lula, e já prevendo os próximos anúncios, podemos parafrasear Dante Alighieri a respeito do futuro do Brasil. Deixai toda esperança, vós que aqui viveis. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!